Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Paiva, sou Headhunter e Coach e estou aqui para falar sobre um tema muito importante para vocês, que são os processos seletivos. O processo seletivo é muito importante para uma organização. É a forma que as empresas têm de conseguir trazer o melhor profissional possível para dentro de uma empresa. Ou ainda tentar diminuir o risco de fazer uma contratação errada. Vocês não fazem ideia como uma contratação errada é caro para uma empresa. Não é só caro pelos custos de contratação e os custos de demissão, mas por todos aqueles custos indiretos que uma pessoa errada dentro de uma empresa pode fazer. Então, as empresas conduzem processos seletivos para isso, tentar trazer o melhor profissional possível para uma necessidade dela. E o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês, todo processo seletivo começa do mesmo lugar, de um problema. As empresas só contratam porque existe algum problema, existe alguma necessidade para ser feita, para ser resolvida dentro dessa empresa. E essa necessidade pode ser diversa. Pode ser uma necessidade de aumento de vendas, uma necessidade de redução de custos, uma necessidade de expansão geográfica, abrir novas lojas, novas frentes, aumentar o negócio ou diminuir o negócio e precisa de uma pessoa que tenha experiência nesse tipo de área. Então, o primeiro ponto importante é saber isso. Todas as vagas existem porque existe um problema a ser resolvido. Lembra disso que eu vou falar depois. Depois que esse problema é definido, o processo realmente começa. Quando o problema é definido, é feito um alinhamento, geralmente entre a área requisitante e uma área de recursos humanos, uma área de recrutamento, para que o processo seja iniciado. E depois que ele é iniciado, independente da empresa, independente do processo, independente do nível, se a gente está trabalhando, por exemplo, uma contratação de um analista, de um estagiário ou mesmo de um diretor, de um presidente, qualquer processo vai sempre passar por 3 grandes etapas. A primeira etapa é a etapa da divulgação. É o momento que a empresa cria um anúncio de uma posição e faz uma divulgação de uma forma ativa, ou seja, um anúncio dentro de algum site especializado, dentro do site da própria empresa, faz divulgação para outras pessoas, disparando na rede de contatos, por exemplo, com o seguinte intuito: trazer o maior número de profissionais com potencial para ser a pessoa contratada, para ser a pessoa que vai ser escolhida no final do dia. Tenta imaginar um processo seletivo como um grande funil. Essa primeira etapa é trazer o maior número de pessoas para que a boca do funil seja a maior possível. E depois que essa boca está bem cheia, que é feito o processo de seleção. Nada mais é do que filtros, fazer diversas avaliações para eliminar os profissionais que não têm muito a ver com a posição, que não são as pessoas mais certas para resolver aquele problema inicial que a empresa tem, e conseguir identificar quem são os profissionais mais alinhados com o perfil inicial e que vão conseguir ter condições aí de resolver os problemas ou o problema que essa empresa tem. E a segunda etapa justamente é de seleção. Essa etapa varia muito de empresa para empresa e varia muito também do nível hierárquico que está sendo feito. Quanto mais júnior, se é uma posição de analista, de estagiário, maior são os testes técnicos. Testes online, provas, às vezes dinâmicas de grupo. E quanto mais pesado é o nível que está sendo contratado, menor são esses testes. Às vezes são muito mais testes psicológicos, testes comportamentais. E maior ênfase é dada para a etapa de entrevistas. Essa etapa de entrevistas, inclusive, pode ser feita online. É muito comum, inclusive, que sejam feitas entrevistas iniciais por telefone. Então, uma dica importante para todos: se você está participando de algum processo seletivo e recebe uma ligação da empresa ou do recrutador, dê uma atenção interessante para isso. Se você puder falar naquele momento, ótimo, e faça uma boa entrevista. Depois eu vou dar algumas dicas para vocês de como se sair bem numa entrevista. Mas se você não puder falar por algum motivo, comente isso com a pessoa, dê um outro horário para que vocês possam se falar. Não perca a chance de ser eliminado numa etapa tão crucial que é uma entrevista inicial, por telefone, ou por Skype, ou por uma outra tecnologia. A etapa de entrevista presencial geralmente é a etapa mais crucial de um processo, ainda mais numa posição mais sênior. E isso faz toda a diferença, você ter uma boa preparação. No final dessa segunda etapa, da seleção como um todo, entra a última etapa que a gente chama de deliberação. No final de toda essa seleção, tentando imaginar na boca do funil, vão chegar alguns candidatos, geralmente mais de um, talvez 2 ou 3 profissionais que tenham condições ou que sejam os melhores, os mais bem avaliados para resolver aquele problema, para ocupar aquela cadeira. E naquele momento de deliberação, geralmente as pessoas que são os tomadores de decisão naquela organização,
certamente vai estar envolvido alguém da área de recursos humanos, o gestor direto dessa área, às vezes um diretor ou alguém mais sênior dentro da estrutura desse gestor requisitante. Eles vão sentar numa mesa e eu gosto de dizer, é quase como um desempate. E vão tentar escolher, bom, todos esses candidatos escolhidos têm perfil para a posição, qual deles está mais bem avaliado, qual deles está mais aderente com as nossas necessidades. E aí, pessoal, é um momento que muitos bons profissionais podem ser eliminados de um processo, isso não é nenhum demérito. Quando um candidato chega nessa etapa tão final, o critério de desempate é muito pequeno. Uma pessoa não ganha ou perde por 7-1, não ganha ou perde por goleada, ganha ou perde por detalhes, por centímetros, ganha ou perde no último pênalti, se a gente estiver falando de futebol também. Então esse é um ponto muito importante de quem está em processos seletivos e passou por todas as etapas e lá na frente não foi contratado, nenhum demérito para você. Pode ser que naquela situação, naquela empresa, tinha alguém um pouco mais aderente às necessidades da posição, o que não significa ser melhor ou ser pior. Para aquela necessidade da empresa, um determinado conjunto de competências de cada profissional que foi avaliado e foi colocado em prova na etapa de seleção. Tudo bem? E falando para vocês dessa etapa tão importante que é a entrevista, eu quero dar algumas dicas e quero tirar algumas místicas que existem dentro desse processo. E a primeira e mais importante de todas, parece uma coisa estranha que eu vou dizer agora, mas a entrevista, pessoal, não é sobre vocês. O foco de uma entrevista não é o candidato. E isso eu sei que pode parecer estranho, porque a pessoa está perguntando coisas sobre você e a entrevista não é sobre mim. Como assim, Fernando? Na verdade, pessoal, lembra que o foco de uma entrevista, lembra que o foco, na verdade, de um processo seletivo é resolver um problema que a empresa tem? O foco da entrevista é justamente esse problema. É a vaga. É o motivo que a empresa está contratando uma pessoa, está contratando um novo profissional. O foco da entrevista, então, pessoal, não é vocês falarem muito sobre a carreira de vocês, contarem uma história muito comprida, cheia de detalhes, porque isso não é interessante. O que é interessante para uma empresa, para o entrevistador, é conseguir identificar que aquele profissional tem o maior número de condições, de competências, para conseguir resolver esse ou esses problemas que a empresa tem. Isso pode transformar a forma que vocês vão se portar numa entrevista. E a dica que eu dou é a seguinte, a primeira pergunta de quase todas as entrevistas geralmente costuma ser: Fulano, me fala um pouco sobre você. Existe uma técnica de entrevista, na verdade, que são as perguntas funil, ou seja, uma pergunta muito ampla no começo, geralmente uma pergunta aberta, para que o profissional possa discorrer de uma forma também aberta, e no meio do caminho o entrevistador vai identificando pontos interessantes e vai fazendo perguntas mais específicas, vai fazendo perguntas mais afuniladas, até que chega no momento de poder avaliar com mais critério alguma competência que seja importante para a vaga. A dica que eu dou agora, que pode transformar o resultado que você vai ter nas entrevistas aqui para frente, é que você não faça uma apresentação tão grande sobre você. Prepara uma apresentação sobre você que dure em torno de 5 a 10 minutos só. É muito curto, eu sei, só que para fazer essa preparação, você vai ter que olhar para a tua carreira de uma forma crítica e identificar o que foi mais relevante que você fez ao longo da sua vida. Identificando isso, você vai ter condições de preparar uma apresentação rápida. 5 a 10 minutos é uma apresentação rápida. E nessa apresentação você vai conseguir pontuar tudo aquilo que foi relevante ao longo da sua carreira. E eu garanto para vocês que das duas uma, a pessoa que estiver ouvindo vai ficar ouvindo com muito mais atenção, porque você está passando tudo aquilo que é relevante, que são os destaques, os projetos, aquilo que fez você ser um profissional diferenciado. E das duas uma, ou a pessoa vai te interromper no meio da tua apresentação para te fazer alguma pergunta. Fulano, como que você fez esse projeto? Me conta mais. Se acontecer isso, ótimo. E a dica que eu dou é a seguinte, responda essa pergunta, mas volta para a tua apresentação. A obrigação que eu quero que vocês tenham é terminar a apresentação dentro de uma entrevista. Faz essa sua apresentação de 5 a 10 minutos e termina. E a dica que eu dou, e pode ser também um outro ponto, que o teu entrevistador não te interrompa, e tudo bem. E a hora que chegar no final da tua entrevista, da tua apresentação, desculpa, você tem a oportunidade de fazer a primeira pergunta. Recrutador, falei rapidamente aqui sobre mim, da minha experiência, dos meus desafios que eu já consegui superar, dos meus projetos que eu consegui realizar. Eu queria saber, por que vocês estão com essa vaga? Qual é o problema que a empresa tem? Por que essa posição existe? É uma vaga nova? É uma substituição? Por que está sendo essa substituição?
A pessoa que estava lá dentro vai ser demitida ou pediu demissão? Por que ela pediu demissão? Claro que vocês não vão fazer todas essas perguntas de uma vez, mas é muito importante vocês fazerem perguntas para tentar entender qual é esse problema. E aí, pessoal, eu quero dar algumas dicas para vocês. Vocês já puderam perceber alguns pontos aí em comum. E o primeiro, mais importante de todos, uma boa entrevista é tudo sobre conexão. Quanto mais vocês puderem se conectar com a pessoa que está te entrevistando, criar uma boa empatia e conseguir entender qual é o problema que você tem, que a empresa tem e que eu, profissional, posso resolver, melhor. Então, pessoal, 3 dicas fundamentais. A primeira é que vocês sejam objetivos. Não é o momento de você contar toda a sua história, desde quando você era pequeno, quando você começou a estudar e como você entrou nessa área e ficou os últimos anos todos. Isso não é interessante. Isso não vai trazer resultados para você. O que vai trazer resultados? Criar essa apresentação curta, beleza? Segundo ponto, crie empatia. Mais do que uma empresa contratando, é uma pessoa te avaliando. Então, quanto mais você conseguir criar uma relação legal com essa pessoa, melhor para você e melhor para os seus resultados. E a dica que eu dou é simples. Seja simpático, sorriso no rosto, um bom aperto de mão. Todas aquelas dicas que vocês já devem ter ouvido falar sobre entrevistas. Eu nem vou entrar nesses detalhes porque tenho certeza que vocês estão cansados de saber. Mas o mais importante é criar uma empatia e criar um bom relacionamento com essa pessoa que você está conversando. Provavelmente você vai ter mais de uma entrevista. E quanto melhor for o seu relacionamento ao longo de todas essas entrevistas, melhor pode ser o resultado do seu processo. E por fim, fazer perguntas. Mais do que falar, você também tem que ouvir. Mais do que se vender, mais do que se apresentar, você também tem que entender o que a empresa tem. O que não existe nada pior do que você ser contratado por uma empresa ruim. Assim como a empresa quer garantir que está contratando o melhor profissional, eu tenho certeza que você, profissional, tem que garantir que você está se filiando com a melhor empresa. Porque você vai criar um relacionamento, espero que de longo prazo, com uma empresa. E espero também que essa empresa tenha aderência com os seus valores, com o seu perfil. Para isso, a ideia é perguntar. É fazer perguntas inteligentes, é claro. Não vomitar todas essas perguntas que eu falei aqui de exemplo, mas fazer uma aqui, uma outra ali. E um sinal que vocês podem perceber se estão indo bem numa entrevista, não é só aquela empatia inicial da pessoa estar sorrindo para você, mas é você perceber se você está falando mais ou se vocês estão fazendo um diálogo. Você não deve fazer um monólogo. Você não está lá para ficar 1 hora inteira falando sozinho. O ideal é que você fale um tempo, a pessoa fale um tempo. Você fale um tempo, a pessoa fale um tempo. E uma grande forma de fazer isso é justamente fazendo boas perguntas. Então, pessoal, espero que com essas dicas vocês possam repensar a forma que vocês estão conduzindo as entrevistas de vocês. Eu sinto muito por não estar aí presencialmente para poder responder algumas dúvidas, mas eu quero deixar os meus contatos, eu vou deixar aí com o pessoal os meus contatos. Quem quiser me manda e-mail, me manda mensagens, vai ser um grande prazer responder e ajudar vocês nas necessidades que vocês tiverem. Um grande abraço e um excelente final de semana, pessoal. Tchau, tchau.